Existe um pensamento comum e massivo entre as pessoas de que a morte é a coisa mais temida de uma pessoa. Mas se nós refletirmos melhor, nós vamos chegar à conclusão de que a morte não é a pior coisa que possa acontecer ao ser humano. Chegaríamos à conclusão de que nada deveria ser mais temido do que a falta de esperança. E é sobre a falta de esperança que nós queremos falar. E eu tenho certeza de que a tua vida será mudada depois que você assistir esse vídeo. Então fique conosco, este é o canal Academia da Vida, meu nome é Edmilson Ramos, fique com a gente. Eu li pouco tempo atrás um livro, aliás, muito interessante, narrando os episódios, os acontecimentos em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, e era do ponto de vista de um psicólogo que ali esteve. E ele menciona o fato de que, apesar da vida miserável que se tinha naquele local, sem nenhuma expectativa de futuro, muitos morrendo, fome, trabalhos forçados e etc., era impressionante como as pessoas, ainda assim, preferiam estar vivendo aqueles horrores a ter que seguir para um comboio rumo a um crematório ou a uma câmara de gás, como era comumente a forma como se eliminavam os trabalhadores que não tinham mais condição devido a seu estado deficiente de saúde. E isso é interessante porque nos faz refletir como a vida ela é sublime, como a vida é o bem mais precioso que nós temos. Então, mesmo imaginando-se que daqueles campos de concentração não sairiam mais, mesmo tendo em mente a expectativa de que provavelmente eles morreriam naquele lugar, ainda assim, a maioria se agarrava à esperança de que alguma coisa pudesse acontecer. Você entende? Quando você está numa situação, quando você vive uma realidade, que olhando ao teu redor, você não consegue enxergar uma esperança, você não consegue enxergar uma solução, uma saída. Mesmo assim, ali está sim a esperança de que um milagre possa acontecer. Assim como um condenado à morte, alguém que foi sentenciado nos países onde ela existe, a sentença de morte existe, assim como até o último momento, até o momento que aquele condenado senta na cadeira, ele tem ali a esperança de que alguma coisa, ainda que no último segundo, possa acontecer que o livre daquela morte. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que a esperança ela é um fio no qual nós nos apegamos, nos agarramos. É uma corda na qual nós nos seguramos. Eu consigo enxergar a esperança, fazendo aqui agora de maneira ilustrativa, imagine uma ponte suspensa, uma ponte de cordas, em que você precisa atravessar se segurando, né, num cabo de aço. Você vai segurando aquele cabo de aço, atravessando aquela pontezinha estreita, e a ponte balança de um lado e do outro. Então, você está ali num vale, é o Vale da Morte. E você precisa atravessar aquela pontezinha se segurando no cabo de aço que está sobre a tua cabeça. A esperança é isso. Você sabe que qualquer falha que aconteça, você vai cair e tudo se acabará para você. A esperança é esse cabo de aço no qual você se segura. Mas às vezes a esperança se torna num fio tão fino e tão frágil que você já não pode mais confiar tanto onde você está segurando. Você agora precisa ter um equilíbrio maior, você precisa dar passos mais equilibrados para que você não ponha tanta força sobre o fio no qual você está se segurando e se apoiando. Então a esperança é isso, a esperança nos leva ao futuro, a esperança nos leva a acreditar que dias melhores virão, a esperança nos leva a acreditar que as nossas realidades serão mudadas, mas às vezes a esperança fica muito fina, a esperança fica muito frágil. E nós precisamos de um equilíbrio maior para dependermos menos dela. Mas aí existe o detalhe, que nem sempre o apoio no qual nós nos seguramos é importante. Às vezes, aquele cabo de aço, ele só precisa ser um fio mesmo fino, e ele vai só nos dar o equilíbrio e não o sustento. Então, nesses momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos apenas de um equilíbrio. Precisamos apenas que esse fiozinho chamado esperança, que está tão frágil agora, precisa ser apenas aquilo no qual nós nos equilibramos, nos apoiamos ali e nos dá o equilíbrio para não irmos muito para a direita ou não pendermos tanto para a esquerda. Nós não vamos segurá-lo com firmeza,
mas ele vai nos orientar e nos dar o equilíbrio. A vida, ela é cheia de oportunidades. Por que a esperança ela é importante? Porque por mais desesperador que seja o momento, por mais desesperadora que seja a situação de uma pessoa, a esperança é aquilo que vai oferecer para nós oportunidades. Afinal de contas, a vida está repleta de oportunidades. Por que eu vou ter esperança? Porque eu sei que a vida está nos presenteando o tempo todo, a vida está nos ofertando o tempo todo várias oportunidades. O sentenciado lá, que está na cadeira para ser executado, na cadeira elétrica, ora, no último segundo pode acontecer alguma coisa e ele então receber a oportunidade de viver por mais algum tempo, ou talvez de ter a sua execução suspensa, cancelada. Então, a vida vai nos oferecendo oportunidades o tempo todo. Por mais que a gente esteja vivendo momentos difíceis, situações difíceis, ora, amanhã você pode acordar e uma grande oportunidade surgir diante de você. Mas quando você não exerce a esperança, quando você não vive a esperança, quando você não tem a esperança, você não consegue sequer enxergar as oportunidades. Você passa a viver de maneira tão negativa, mas tão pessimista, que a oportunidade às vezes se esfrega no teu rosto, diante de você, e você não consegue enxergá-la por causa do teu pessimismo. Porque tudo que você espera é fracasso, é derrota, é o fim, não há mais solução, e você perde as oportunidades da vida. Mas quando nós vivemos em esperança, nós olhamos até para aquilo que não é oportunidade. E aquilo que não é oportunidade, de repente, torna-se uma grande oportunidade. Então, esperança, ela não é e não pode ser um sentimento vazio. Ah, eu tenho esperança de que... Não pode ser um sentimento vazio. A esperança, ela precisa ser aquela sensação ou uma percepção de que realmente, olha, em algum momento alguma coisa pode acontecer. E eu estou esperando acontecer. Em algum momento alguma porta pode se abrir diante de mim. E eu quero estar preparado para quando essa porta se abrir, eu avançar sobre ela. Mas quando a pessoa perde essa capacidade de acreditar que oportunidades vêm, que oportunidades acontecem, a vida dessa pessoa torna-se insustentável. A existência dessa pessoa torna-se insustentável. Então, por isso que pior do que a morte é a falta de esperança, porque quem não tem esperança está morto interiormente. Quem perdeu as esperanças, quem não vive em esperança, já está morto por dentro. É uma vida horrível, é uma vida difícil, é uma vida pesada, e a pessoa acaba, realmente, sem esperança, ela acaba morrendo literalmente. A morte interior torna-se realmente uma morte fática para aquela pessoa. Ou seja, viver sem esperança é morrer antes de morrer, é experimentar duas mortes. Então nós podemos, dessa maneira, concluir, compreender que a esperança, ela é a não aceitação de uma realidade. O que eu estou falando? Que então a esperança é a negação, então eu vou ficar negando que as coisas são dessa maneira ou daquela maneira? Não. Esperança não é você negar uma realidade. Esperança é você não aceitá-la. Quando você vive de verdade a esperança, você reconhece exatamente como as coisas estão à tua volta. E é exatamente por você reconhecer, por você enxergar exatamente qual é a tua realidade, que você então apela para a sensação, para uma percepção de que em algum momento essa realidade pode ser mudada. Então esperança não é negação da realidade, é a não aceitação. Eu a reconheço, mas digo, opa, as coisas vão melhorar, opa, isso é momentâneo, opa, dias melhores virão. Então eu reconheço como as coisas estão, mas eu decido que de uma maneira ou de outra, essa realidade será mudada. E aí eu gostaria de trazer um exemplo bíblico, que é o exemplo de José, filho de Jacó, chamado José do Egito. Quem diria que José, desprezado pelos seus irmãos, lançado num poço pelos seus próprios irmãos, mas o poço estava vazio e por isso ele não morre no poço. E ele é alçado do poço pelos seus irmãos no dia seguinte e vendido como escravo, e ele entra numa terra estranha, no Egito, como escravo. Ele vai para a casa de um homem que o compra como escravo, lá ele prospera e lá ele recebe uma posição de destaque naquela casa. Mas injustamente ele é lançado na masmorra, na prisão. Só que de lá da prisão,
ele torna-se o homem mais poderoso da sua época, o homem mais poderoso do mundo. Afinal de contas, foi por causa dele que os povos foram salvos da fome. E ele era extremamente respeitado, embora Faraó fosse maior no poder, no trono, né, sobre ele, mas de fato José era o homem que administrava, era o homem que comandava e foi o homem que salvou não apenas o Egito, mas todos os povos próximos ao Egito. E por que tudo isso aconteceu? Porque apesar de José agora ser um escravo, José sempre tinha uma expectativa de que um dia alguma coisa aconteceria e a sua realidade seria mudada. Ele jamais imaginava que ele seria governador do Egito. Tudo que ele queria era voltar para a casa do seu pai, como um homem livre. Mas ele, por ter essa expectativa, essa esperança de que as coisas melhorariam, as coisas tornaram-se bem melhores do que ele mesmo havia sonhado. A esperança foi o que sustentou José. Então, essa capacidade que nós acabamos tendo e exercendo de enxergar uma realidade e decidir mudá-la é maravilhoso, é fantástico. Eu lembro quando eu tinha lá meus 18 anos e eu fazia uma escola técnica e eu trabalhava de dia, estudava à noite, não era fácil, era tudo muito difícil, um cansaço extremo, eu pagava do meu salário aquela escola técnica que era uma das melhores e era muito cara. Quando chegou ao término daquele ano letivo, eu recebi a notícia de que estava reprovado. E quando eu olhei aquilo, eu comecei a me lembrar de toda a minha luta o ano inteiro. Eu olhei e eu falei, não aceito isso. Não aceito. E poderíamos ficar de recuperação em 3 matérias. Em 4 já era reprovação direto. E eu fui na secretaria e falei, não, isso está errado, tem alguma coisa errada, eu não estou reprovado, não está errado. E eu não aceitei aquilo. E a funcionária da secretaria então pediu que eu fizesse um requerimento para rever as notas, as provas, enfim. No dia marcado eu fui lá buscar o resultado e eu já não estava mais reprovado. Agora eu estava em recuperação. Como isso aconteceu? Não faço a menor ideia. Ou até posso fazer uma ideia. Ah, você sabia que tinha alguma coisa errada? Não. As notas batiam com as notas que eu tirei na prova. A questão é que eu não aceitei aquela realidade. E então, agora eu estava de recuperação, eu iria fazer as novas provas, fiz, estudei e fui aprovado. Eu mudei uma realidade. Era um ano de esforço, de luta, só eu sei, e Deus, né, sabe o quanto eu sofri naquele ano para conciliar trabalho e escola, longe de casa, chegando em casa 00:30, indo dormir 1h da manhã para acordar às 6 no dia seguinte, todos os dias. Mas eu decidi mudar aquela realidade e aquela realidade foi mudada. E olha como é interessante que a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, nos versículos 18 e 19, diz exatamente assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. O versículo 20 diz, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. O que é interessante nesse versículo, na nova versão internacional, que diz que ele reconheceu a sua situação. Ele reconhecia o seu corpo amortecido, envelhecido, de Sara, corpo envelhecido, além de envelhecido, ela sempre havia sido estéril. Mas apesar de enxergar a realidade, ele conseguiu crer, ele continuou crendo. E por isso, a promessa de Deus se cumpriu na sua vida e ele tornou-se realmente pai de multidões. Então, meus amados que me assistem nesse momento, o que nós precisamos, o que você precisa, o que eu preciso? Nós precisamos viver todos os dias com esperança. Quando você abre a sua geladeira, e agora eu quero falar para pessoas que realmente estão vivendo situações extremas, e eu vou dar isso como exemplo, mas talvez alguém aí esteja vivendo essa realidade. Quando você abre a tua geladeira e você vê que lá só tem água, você precisa olhar e acreditar naquele momento que um dia aquela geladeira estará repleta de coisas maravilhosas. Você precisa encarar a tua realidade, mas olhar um pouco além de tudo isso. Olhar muito mais do que os teus olhos estão vendo. Você realmente ter uma coisa interiorizada dentro de você. Você saber que não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, você ter dentro de você uma convicção, uma certeza de que essa realidade pode ser mudada.
decida que não importa qual seja a tua realidade, ela pode ser mudada. Amém? Então, viva isso e seja feliz, seja um vencedor, crendo em Deus, vencendo com Deus. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Deus abençoe você em o nome de Jesus.